Querido, graça e paz, estamos de volta com o nosso momento devocional. Nessa oportunidade eu quero compartilhar com você o Evangelho de Jesus Cristo segundo João. 2 versículos do capítulo 1, os versos 11 e 12, que dizem assim: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Queridos, Jesus é o tema principal das Escrituras. As Escrituras falam de Jesus de Gênesis a Apocalipse. As Escrituras falam da vinda de Jesus de Gênesis a Apocalipse. Portanto, em toda a Bíblia, nós vemos os seus mais variados escritores e as mais variadas narrativas bíblicas falando a respeito de Jesus. Falando do seu nascimento, falando da sua vinda, falando da sua ressurreição, falando do seu martírio, falando da sua presença onipotente na eternidade com Deus, falando do seu poder criativo. Enfim, a Escritura fala em todas as suas páginas a respeito de Jesus, porque Jesus, ele é um tema central nas Escrituras, sobretudo no Novo Testamento. E o texto que, ora, nós separamos para essa reflexão é o texto do Evangelho de João, cuja narrativa, cuja preocupação de João é única em apresentar a Jesus Cristo como verdadeiro Deus. O Deus que se encarnou, o Deus que se tornou homem, que nasceu de forma virginal de Maria. Portanto, essa é o primeiro objetivo de João ao escrever, ao falar de Jesus. Tanto que João começa o seu evangelho, o capítulo 1, falando da encarnação do Verbo, ou seja, da encarnação da palavra de Deus, que é Jesus Cristo, que agora, de forma vívida, de forma presente no meio dos homens, vai trazer todo o ensino de Deus para a humanidade. E os versos 12 que lemos, né, João diz no verso 11, veio para o que era seu, digo, e os seus não o receberam. Quem é Jesus? Talvez se você sair pelas ruas fazendo essa pergunta, usando essa pergunta como um censo, você vai ouvir as mais variadas respostas. Cada um vai falar da sua experiência, vai falar daquilo que imagina, daquilo que pensa, daquilo que acha a respeito de Jesus. E talvez você não encontre nessas respostas aquilo que de fato a Bíblia diz a respeito da pessoa de Jesus, de quem ele de fato é. Portanto, como eu disse, o Evangelho de João está focado nesse propósito, né? Nessa narrativa de trazer para nós quem é Jesus. Não é? Embora João ele fale muitas outras coisas que Jesus fez, ele fala do seu ministério, ele fala dos seus milagres, ele fala dos seus feitos, ele fala das suas lutas, ele fala das suas dificuldades, dos tempos e momentos difíceis que Jesus passou enquanto esteve nesse mundo, mas, sobretudo,
João tem a preocupação de narrar a vida de Jesus. Ele está totalmente preocupado e imbuído de trazer esta resposta para os judeus. Quem Jesus é, né? E é isso que João começa a fazer no capítulo 1, né, dos versos 1 a 14. E eu tomo aqui apenas 2 versículos dessa narrativa inicial, dessa apresentação que João faz a respeito de Jesus, né? Veio para o que era seu e os seus não o receberam, né? João aqui já toma emprestado, né? Já usa a ideia aqui de que Jesus, ele é o dono de todas as coisas. Jesus, ele é o proprietário, porque foi ele quem criou todas as coisas. E a narrativa do Antigo Testamento fala de Jesus como Deus Criador, né? A narrativa de Gênesis, capítulo 1, nós encontramos o escritor de Gênesis dizendo que Jesus estava no princípio com Deus, né? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, né? Então Cristo é desde a eternidade existente. Cristo está com o Pai, com o Espírito, a Trindade criando todas as coisas. Por isso que João diz aqui, veio para o que era seu. Todas as coisas pertencem a Jesus. Ele diz no verso 2, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Né? Então, Jesus vem para o que é seu. Né? Jesus criou todas as coisas. Jesus é, por natureza, dono das nossas vidas. Ele que nos criou, foi ele que nos deu vida, ele que nos formou, ele conhece a nossa existência. Né? Então, João começa o seu evangelho dizendo que Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus. A palavra que estava com Deus no início de todas as coisas. Né? Gênesis 1:1, Gênesis 3 e Gênesis 1:6. Né? Essa é a narrativa da identificação, né? Como que João reporta ao Antigo Testamento, dizendo que Jesus já estava com Deus, Jesus já existia, a palavra de Deus já estava com o homem, né? Fazendo todas as coisas, criando todas as coisas. E João diz, né? Ele veio para o que era seu, ele veio para aquilo que era seu, para aquilo que ele mesmo criou. Né? Veio para o que era seu. Mas, diz a continuidade do verso 12, e os seus não o receberam. Né? Então a pergunta é, por que Jesus veio? Não é? Por que Jesus se fez homem? Por que ele veio viver entre nós? Para que ele veio ao mundo? Essa é a pergunta. Né? E a resposta que nós encontramos, né, na própria Escritura é que Jesus veio para se relacionar com o homem. Ou seja, ele veio para o que era seu. Né? Ele veio para se relacionar com o mundo. Mas aquilo que era seu, aquilo que pertencia, não o recebeu. Queridos, Deus sempre se mostrou interessado com o homem. Quando nós olhamos a narrativa do povo hebreu, nós vamos ver, é Deus quem vai ao encontro de Israel. É Deus quem chama Abraão para sair da sua terra e da sua parentela. É Deus quem vai ao encontro de Israel mais no futuro, onde cativo estava no Egito, depois da morte de José, depois daquele período abençoado, daquele período frutífero da vida de José no Egito, não é? Quando José era governador do Egito, era o segundo homem, a segunda pessoa mais importante no Egito. E após a morte de Faraó, após a morte de José, o povo hebreu
cai no esquecimento. Tudo aquilo que José havia feito não é lembrado mais para a próxima dinastia de Faraó. E o povo no Egito, sofrendo, o povo clama a Deus e Deus envia Moisés para libertar o povo da escravidão do deserto. Da escravidão do Egito, digo, para que, atravessando o deserto, eles pudessem chegar à terra prometida. Deus, ele sempre vem se relacionar conosco. Foi assim no Antigo Testamento e é aqui também quando João começa a sua narrativa falando que Jesus veio para o que era seu. Deus sempre se mostra interessado para com o homem. Deus sempre quer se relacionar conosco, mas o homem não se corresponde, o homem não atende ao chamado de Deus. A iniciativa de interagir com o homem é sempre de Deus, mas ela não foi bem aceita. Por quê? Porque os seus não o receberam. O homem não recebeu a atitude de Jesus Cristo de se relacionar com ele. Não é? Então, Deus é um Deus persistente. Deus deseja se relacionar com o seu povo. Deus sempre tem algo novo para o seu povo. Deus sempre quer se relacionar. E é importante mostrarmos isso, essa persistência de Deus em querer se relacionar com o seu povo, porque não é algo antigo, não é algo novo. Já no Antigo Testamento, Isaías, no capítulo 65, versos 2 e 3, Jeremias 7, 25 e 26, Deus sempre vem se relacionar com Deus. Deus sempre está preocupado, Deus sempre está interessado em se relacionar com o seu povo. Por isso João diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Assim, da mesma forma que no Antigo Testamento os israelitas rejeitaram esse restabelecimento de relacionamento de Deus para com Israel, hoje também os homens rejeitam a Deus. Ele veio habitar conosco, ele veio estar entre nós, mas ele se tornou pedra rejeitada, pedra que os construtores rejeitaram. E é interessante, Não parece estranha às vezes essa ideia de que Deus venha se relacionar com as suas criaturas? Talvez possa parecer estranho, mas não é. Deus costumeiramente, constantemente deseja se relacionar com o seu povo, ainda que essas criaturas constantemente rejeitam a Deus. Deus quer se relacionar conosco, porque Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus Emanuel, é o Deus que vem ao encontro do pecador, vem ao encontro da criatura. E diz a Bíblia que os seus não receberam. Outra questão importante que encontramos no texto, do verso 11, além de Jesus desejar se relacionar conosco, desejar estar entre nós, ele também veio para nos tornar filhos de Deus. Olha o que diz o verso 12. Embora ele tenha vindo, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Novamente nós voltamos lá no começo, A narrativa de Gênesis, na criação de todas as coisas, quando Deus cria tudo pelo poder da sua palavra, Deus diz que tudo que Ele faz é bom. E
ao final do seu ato criativo, do seu grande ato de criação, Deus cria o homem. Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança. Deus faz também a mulher, né? Cria-os pela sua graça. Cria-o com poder, com sabedoria, com amor, mas este, logo em seguida, se rebela contra Deus, se distancia de Deus pela sua rebeldia, pela sua desobediência, né? Se distanciam de Deus, se distanciam do Senhor. Dali em diante o pecado adentra o mundo e passa a fazer parte da natureza humana, afastando-nos de Deus, afastando da presença de Deus. Não só o primeiro casal se afasta da presença de Deus, mas nós também somos afastados da presença de Deus. Não é? E quando Jesus vem se encarnar, Jesus é o caminho de volta. Ele veio para trazer-nos de volta a Ele. Né? Ele veio para resgatar, para reconciliar consigo mesmo aquela criação, aqueles que foram afastados da sua presença, aqueles que foram afastados da sua companhia no jardim do Éden. Jesus então veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é? Jesus é o caminho de volta para o Pai. Jesus é a porta que nos leva de volta à presença de Deus. E isso tudo ele fez pelo seu poder. É o poder de Deus que nos torna filhos dele. Se é o poder dele que nos cria, se é o poder dele que nos dá vida, é o poder dele também que nos torna filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Por isso, Jesus veio, né? Que todos aqueles que creem nele, agora, crendo nele, crendo no seu poder, se tornam filhos dele. Há um ditado que afirma que todos nós somos filhos de Deus. Mas não é bem isso que João está dizendo, né? João está dizendo que somente aqueles que o receberam, Jesus dá-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, não é? Não é que todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas por causa do pecado, todos nós estamos em rebeldia contra Deus. Todos nós estamos distantes de Deus. Mas somente Jesus Cristo, né, nos torna novamente, nos torna filhos de Deus pelo seu poder regenerador, pelo seu poder restaurador. Então, para pertencermos à família de Deus, para entrarmos na família de Deus, é necessário que nós creiamos em Cristo Jesus, né? Que nós recebamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. É necessário que nós coloquemos a nossa fé nele, no seu sacrifício. É necessário que nós vivamos em fidelidade a ele. É necessário que nós creiamos que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, que ele é a segunda pessoa da Trindade encarnada, que veio ao mundo para nos salvar, para pagar o preço pelos nossos pecados, para assumir o nosso lugar naquela horrível e amarga cruz. Lugar que era meu, que era seu, mas que ele veio cumprindo assim a vontade do Pai, cumprindo a exigência da lei, que deveria ser derramado o sangue de um cordeiro sem defeito. E assim Cristo, então, sem pecado, toma o nosso lugar na cruz e, por meio do seu sacrifício, pela fé no seu sacrifício, nós nos tornamos filhos de Deus, porque cremos no seu nome, cremos no seu poder, ou seja, recebemos pela fé
o sacrifício de Jesus. Então, quando nós, pelo poder de Deus, recebemos, né, o sacrifício de Cristo, que nos salva, que nos torna, quando nós em fé declaramos que cremos nele e no seu nome, esse nome que salva, que liberta, que transforma, Deus opera em nós o novo nascimento. E o verso 13 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É a consequência de receber a Cristo como Salvador. É consequência de receber, de crer no seu nome. É esse poder que nos regenera, que nos transforma. E a consequência disso, irmãos, é que encontramos perdão dos nossos pecados, que obtemos esperança para o futuro de uma nova vida, uma vida abençoada, uma vida dirigida por Deus, uma vida não mais como eu gostaria que vivesse ela, mas uma vida agora que é vivida na pessoa de Deus, na palavra de Deus, uma vida que vive segundo a vontade, segundo o projeto de Deus para mim. Portanto, Jesus, ele é a palavra de Deus encarnada, que veio para nos salvar, que veio para os seus, que veio para aqueles tantos quantos o receberam. Aquele que nos deu poder para, junto dele, vencermos todos os nossos desafios, vencermos as nossas lutas, as nossas dificuldades, caminharmos por esse mundo como filhos de Deus, como objetos e alvos da graça do Redentor, do amor incomensurável de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário. Ele veio para mim, ele veio para você, ele veio para todos aqueles quanto o receberam, para nos tornar filhos de Deus, herdeiros das mesmas bênçãos de Jesus, também das mesmas lutas, das mesmas dificuldades e da mesma vitória sobre todos os nossos inimigos. Jesus se fez homem. Ele veio habitar entre nós. Ele não veio para estar apenas entre nós. Ele não veio para apenas ver o que se passava sobre a terra, mas ele veio para nos conduzir de volta ao lugar mais seguro da terra. O lugar onde todos nós devemos estar. Ou seja, no coração do Pai, na presença do Pai, na companhia do Pai, descansando das nossas dificuldades. Por isso, querido, você pode hoje desfrutar da presença de Deus, da companhia de Deus na sua vida, lhe fortalecendo, lhe ajudando, lhe animando para que você enfrente todos os desafios que se apresentam na sua vida. Porque Jesus veio para nós. Jesus olhou as nossas dificuldades. Por isso ele veio. Jesus contemplou nas nossas necessidades. E talvez a maior delas. Jesus veio para vencer o nosso maior inimigo, que é a morte. Para nos dar a garantia de que com ele nós podemos também vencê-lo. Pelo seu poder e pela sua infinita graça. Se você ainda não recebeu, perceba em Cristo, receba a Cristo, porque a presença de Jesus em nossa vida é uma presença transformadora, redentora. E se você já o recebeu, quão presente Deus se faz na sua vida, o quão presente Jesus se faz na sua vida. Você tem vivido essa vida que você pode chamar de nova? Porque foi essa vida que Jesus trouxe para nós. Uma nova vida. Uma vida ímpar. Uma vida na presença de Deus. Uma vida que vale a pena ser vivida. Querido, descanse o seu coração nas mãos do Senhor. Confie em Jesus. Porque Ele veio. Ele está conosco. Ele está com você. E está intercedendo por nós diante do Pai.
Que a presença de Jesus na sua vida lhe ajude na sua caminhada, fortalecendo a sua fé e o seu coração. Te anime, fortaleça-te e lhe dê todos os dias da sua vida a sua graça para que você continue caminhando, olhando para Cristo Jesus, o autor e consumador da fé. Deus abençoe sua vida, meu querido. Que Deus te guarde e te proteja. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.